passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Olá, bom dia! Que a força e o poder do Espírito Santo estejam no teu coração e te sustente ao longo desta terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, sobre nós o dom do Espírito Santo, para que fortalecidos caminhemos e que neste momento, por ele, possamos compreender a tua palavra, que salva a nossa vida e muda a nossa história. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixa sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus está falando da própria morte. E a expressão que ele utiliza na narração de João é quando eu for elevado, para significar a morte de cruz, porque Cristo é elevado na cruz. Então a gente precisa hoje parar e meditar a respeito da morte de Jesus, porque aquelas pessoas que estavam ali não estavam compreendendo o que Jesus estava falando. Tanto que elas estão achando que Jesus está falando de suicídio, que Jesus vai tirar a própria vida, mas não é. Então olhemos para a morte de Jesus. E olhando para a morte de Jesus, a primeira coisa que a gente entende é que a morte de Jesus, ela é expressão máxima do pecado e da maldade do ser humano. Nós bem sabemos que Deus, quando nos criou, não nos criou para a morte. A morte, o sofrimento, nunca fizeram parte do projeto de Deus. Mas o pecado trouxe como consequência a morte. Por isso São Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte. Em Cristo, que não tem pecado, mas que assume sobre si os nossos, o pecado e a maldade ganha a expressão máxima. Porque não existe pecado maior e nem maldade pior do que matar o próprio Deus, do que colocar na cruz aquele que o Pai enviou para nos salvar, para fazer o bem. Nem o demônio ousou fazer tal coisa, mas o homem, na sua dureza de coração, colocou o próprio Deus na cruz. Mas a gente não pode parar nisso, porque se a cruz mostra, revela daquilo que o ser humano é capaz, ela também nos revela o máximo do amor de Deus por nós. Porque na cruz, Cristo realiza de uma vez por todas a obra da salvação. E para a gente entender esta palavra, desta vida que existe escondida na cruz, a gente precisa olhar para a maneira que Jesus lida com a sua própria morte. Jesus não se desespera diante da sua iminente crucifixão. Ao contrário, ele se mantém confiante na companhia e do amor do Pai que o sustenta. Ele continua sereno, porque como ele mesmo vai dizer, eu não sou daqui, eu sou do alto. Jesus tinha plena consciência, Jesus sabia que tinha vindo do Pai e que ao Pai voltaria. Então, diferente de nós que somos cegos pelo pecado, Jesus não se desespera da própria morte, porque a cegueira nos impede de ver a morte como ela é.
Para muitos, a morte é o contrário da vida, mas para Jesus, a morte é um caminho que o leva de volta para o Pai, já que ele não pertence a este mundo, mas o lugar dele está junto ao Pai, de quem ele tudo escuta e para quem ele tudo faz. Se aqui ele é rejeitado e condenado à cruz, no céu, na eternidade, ele está à direita do Pai e há de vir para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim, porque o Pai põe nele todo o seu bem-querer. Mas entenda que Jesus, ao fazer este caminho de volta para o Pai, passando pela morte de cruz e ressurreição gloriosa, ele não vai só, mas ele nos abre este caminho de salvação. Por isso, então, eu quero convidar você, irmão, de hoje até ao domingo de Páscoa, no qual nós iremos acompanhar Jesus, desde a sua rejeição, entrega, condenação, morte e ressurreição, vivendo esse caminho com Ele, que nós também possamos meditar a nossa própria morte. Isso mesmo, a gente precisa parar e olhar como eu lido com a morte. Será que nós, quando olhamos para esta condição nossa, nós olhamos com o olhar do pecador que entra em desespero, que se angustia porque entende que a morte é um fim, é um ponto final? Ou nós olhamos para a morte a partir disso que Jesus acaba de nos ensinar? A morte não é mais nossa inimiga. Ela é um caminho de volta para o Pai. Tanto que São Francisco vai chamar a morte de irmã. Minha irmã morte. Santa Teresinha vai dizer: eu não morro, eu entro para a vida. E você? O que você tem a dizer sobre a própria morte? Não tenha medo de morrer. Tenha medo de não viver. Porque o grande convite que Jesus faz ao abrir-nos este caminho para o Pai é para que nós possamos viver a nossa vida aqui neste mundo com as centelhas da eternidade. Nós não vimos o Pai, mas Jesus viu o Pai. Por isso ele pode nos garantir que todo aquele que crê não morrerá jamais, mas a fé já garante a vida eterna. Se nós vivermos pela fé, então a nossa vida é eterna. Mas ao contrário, como ele disse no evangelho que acabamos de ouvir aos judeus, o pecado condena à morte, não só nesta vida, mas a eterna. Meditemos a nossa própria morte, mas iluminados pela luz que vem da cruz de Jesus, para que esta palavra de hoje não seja entendida como algo pesada, mas que seja entendida como uma palavra de esperança, um consolo espiritual, sobretudo neste tempo em que nós estamos vivendo, onde muitos estão morrendo, onde muitos que nós conhecemos e outros que não conhecemos estão encerrando a sua vida neste mundo, fruto da pandemia, mas muito mais fruto do pecado, do descaso, muito mais fruto do pecado do egoísmo. É verdade. E nós choramos estas mortes. E temos o direito de chorar, porque o próprio Jesus chorou a morte de Lázaro. Então nós choramos, mas nós não nos desesperamos, porque nós cremos, nós vamos nos reencontrar. Hoje o coração dói, não pelo fim, mas pela despedida. Hoje a gente se veste de luto, não porque a nossa fé acabou. Ao contrário, neste momento, a nossa fé se faz mais forte e mais necessária. Deus salvou a estes que foram. Entenda, Deus salva. Eu sei que muitas vezes a gente reza pedindo a cura, mas Jesus não prometeu a imortalidade neste mundo. Ele prometeu a salvação eterna. Por isso, que ao ver partir quem a gente ama, a gente não perca a fé. Como se Jesus não tivesse escutado a nossa oração ou como se Jesus tivesse nos abandonado. Jesus também morreu, mas ele ressuscitou. Se quem a gente ama morrer, ou até quando a gente morrer, a gente não vai duvidar. A gente vai esperar em Deus. A vida não é tirada, mas transformada. Confie em Deus, espere em Deus. E nesta confiança e nessa esperança, viva o luto com saudade, mas sem desespero.
e viva cada dia dessa sua vida como uma caminhada para a morada definitiva que o Senhor nos preparou. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diocese em Evangelização.